Olá a todos, bem-vindos aqui a este vídeo. O meu nome é Bruno Tavares, eu sou tarólogo e professor de tarô e hoje vamos então falar do tarô de Marselha. Para todos aqueles que estão a começar no estudo do tarô, este é porventura um dos tarôs que levanta mais dúvidas e que por seu lado também é o mais conhecido, o mais famoso. Muitas vezes nós, no início do nosso estudo, acabamos por optar pelo tarô de Marselha para o nosso trabalho, sem conhecer muito bem as implicações, tudo aquilo que acontece em termos das suas ilustrações, das suas regras. Vamos então conhecer hoje aqui o tarô de Marselha. Antes de começarmos, vou pedir a quem ainda não faz para seguir o canal. Todas as semanas estou lançando novos vídeos acerca do tarô e do estudo do tarô. E deixem também o vosso like, comentem com aquilo que acham do vídeo e ativem também o sininho para saberem sempre que seja lançado novo conteúdo. Deixem também começar por dizer que aqui no canal tenho cursos completos de arcanos maiores e menores. Vamos já falar um pouco do que isso significa, arcano maior e menor, caso sejam completamente novos no tarô. Mas saibam que eu tenho cursos de ambos os arcanos aqui então no canal, incluindo o tarô de Marselha, se é aquele que gostam, se é aquele que vão acabar por optar então por trabalhar. E portanto, se quiserem de facto conhecer todas as lâminas a fundo, é nesses cursos que o podem fazer. Este vídeo é então uma introdução para saberem o que esperar do tarô de Marselha. E falando aqui um pouco então da origem do tarô de Marselha. O tarô, como o conhecemos hoje em dia, origina-se no norte de Itália e, por questões de invasões, guerras, acaba por ser levado para o sul da França, ali bem próximo. O que acontece é que, com o passar do tempo, o tarô na Itália acaba por ir perdendo alguma da sua popularidade, enquanto a mantém na França. E então na França as imagens vão sendo adaptadas e o tarô, que pode ser chamado de Marselha, portanto, como o tipo de imagens que nós conhecemos hoje, o mais antigo que hoje em dia se pode aceder, é um tarô de Jean Noblet, de 1650, ou cerca de 1650, e que, portanto, acaba por se tornar, digamos, a base simbólica para todos os outros tarôs até ao dia de hoje. Como na Itália, eventualmente, o tarô original, essas imagens até mais antigas do que as imagens de Marselha, acabaram por cair um pouco no esquecimento das massas, o tarô de Marselha depois vem a tornar-se a base para todos os restantes tarôs, como eu acabei de dizer. É muito importante também, voltando àquela questão que estávamos a falar há pouco, dos arcanos maiores e menores, que a palavra tarô corresponde a um oráculo, mas que é sempre composto por 22 cartas chamadas arcanos maiores, e os arcanos maiores falam das ideias, dão uma imagem mais ampla das questões e das perguntas que nós trazemos então ao oráculo. E por 56 arcanos menores. E esses arcanos menores o que vão fazer é que vão trazer as informações do reino das ideias para o reino mais físico, como tudo se vai concretizar, digamos assim. Volto então a dizer que eu tenho aqui no canal cursos completos para os 22 arcanos maiores e os 56 arcanos menores. Se, entretanto, o oráculo não corresponder a este número de 78 cartas, portanto 22 mais 56, não deve ser usado o nome tarô. É um oráculo que tem tanto valor como o tarô para efeitos divinatórios ou terapêuticos, mas o nome tarô refere-se só então a este número concreto. 22 cartas maiores mais 56 cartas menores. Avançando aqui um pouco para as diferenças gerais, ou seja, aquilo que nós conseguimos ver de diferente entre o tarô de Marselha e alguns dos tarôs mais recentes, como por exemplo o tarô do Waite, que eventualmente será o tarô que tem mais sucesso hoje em dia, até para a aprendizagem, é que o tarô de Marselha apresenta uma imagética, um tipo de ilustração muito clássico. Isso por vezes pode fazer com que ele se torne de difícil descodificação para quem é novo, porque não existe tanta informação visual que apele
de facto a símbolos ou a situações que depois nos remetem para a leitura e compreensão mais fidedigna daquela carta. No entanto, os arcanos maiores de Marselha continuam ainda hoje a ser a base, a ser o padrão para praticamente todos os outros tarôs que existem. Quando não na imagem, no significado. Ou seja, nós podemos ter uma carta do mago que tenha de facto uma imagem completamente diferente, mas o simbolismo utilizado remete sempre para o significado do mago já presente nas cartas de Marselha. Portanto, Marselha é sempre a base, o início para todos os outros decks de tarot. A diferença, eventualmente mais importante, é que em Marselha os arcanos menores não são ilustrados. Nós vamos já passar por umas imagens e perceber o que isto significa. Significa que nas imagens vemos apenas números que remetem a, por exemplo, ser um 3 de copas, um 4 de ouros, mas nenhuma ilustração além disso, nada que leve ao significado daquela carta numa leitura. Isso pode, de facto, então dificultar a todos vocês que estão no início do vosso estudo. Então, estamos aqui nos arcanos maiores. Como podem ver aqui nesta imagem que eu vos deixo, temos este círculo em que podemos ver os 22 arcanos maiores. Com certeza estas imagens não são novas para vocês. As imagens dos arcanos maiores de Marselha são, porventura, as mais conhecidas, as mais difundidas. E mesmo que trabalhem ou tenham visto outro tarot, com certeza que vão ver muitas semelhanças entre tudo que nós vemos aqui nestes 22 arcanos, com o que terão visto nesse outro baralho. É muito importante também para vocês, que estão a começar, que saibam que é possível trabalhar e fazer leituras apenas com os 22 arcanos maiores. Poderão eventualmente não ter uma profundidade tão alargada da leitura como quando eventualmente venham a utilizar os arcanos menores, mas para se acostumarem às cartas, para estudarem, para começarem o vosso trabalho, é perfeitamente possível e comum trabalhar apenas com estes 22 arcanos maiores. Como eu disse, estes arcanos maiores lidam no reino das ideias, num sentido muito mais amplo na leitura, e por isso é que é possível trabalhar apenas com eles. Um reparo que eu posso também fazer a todos aqueles que estão a começar e que pretendam optar pelo tarot de Marselha é que existem duas cartas em particular que têm a sua posição diferenciada em relação aos tarots mais recentes. E esta é, de facto, a posição original, que é, como podemos ver aqui, a Justiça apresentar a posição 8, enquanto a Força apresenta a posição 11. Nos tarots mais recentes, nomeadamente o 8, se conhecerem, se não tem importância, o que acontece é que a Justiça, para ocupar a posição central do tarot, por ser uma carta que remete então a esse equilíbrio, foi alterada para a posição 11. E por seu lado, a Força foi lançada para a posição 8. Na grande maioria dos tarots que vejam, é aí que a Justiça se encontra. No entanto, aqui podem ver que a Justiça está na sua posição original, a posição 8. Agora, vamos então falar um pouco dos arcanos menores. E este é de facto o mais importante a reter no tarot de Marselha. Mais uma vez, para não esquecerem, os arcanos menores vão trazer então uma mensagem mais concreta. Vão trazer para aplicação aquela mensagem mais ampla do arcano maior. E quando nós começamos a analisar aqui as cartas, nós vemos que há dois naipes que podem ser facilmente perceptíveis. Vamos começar aqui pelo naipe de ouros e podem ver que as cartas de facto apresentam moedas. Se a vossa aquisição for um tarot escrito na sua língua original, em francês, vão ver que a palavra ouros se escreve como denier, portanto, que traduz para dinheiros. Aqui, como eu estava dizendo, é fácil perceber que estamos então perante cartas de ouros. No entanto, reparem que é necessário olharem para a imagem para contarem o número de moedas que têm na imagem. Seja 3, 5, 7, 10, o que seja, é essencial fazer essa contagem para perceber a carta que está à nossa frente. Enquanto nós não tivermos algum hábito de leitura, isto pode já, à partida,
dificultar um pouco a leitura. O mesmo nós podemos ver aqui nas cartas da corte em baixo, e eu não falei, mas vou explicar já. As cartas da corte fazem parte dos arcanos menores, mas são 4 cartas em cada um dos naipes, totalizando 16, e que vão fazer uma espécie de intermédio entre o arcano menor e o arcano maior. Porque a sua mensagem não é tão fechada, digamos, como um arcano numerado menor, nem é tão ampla como um arcano maior. É algo intermédio, normalmente referindo-se a energias mais masculinas, femininas, juvenis, infantis. Isto é algo que podem conhecer muito melhor no meu curso de arcanos menores, como eu já indiquei. Avançando aqui para o naipe de copas, podem ver que a situação é exatamente a mesma. Além das imagens que veem de facto copas, conseguem perceber o número de cada copa em uma carta, e é a partir daí que vocês vão ver que estão perante esse número em concreto. No entanto, reparem, olhando para qualquer uma destas cartas, ou do que vimos anteriormente no naipe de ouros, não é fácil entender a mensagem que a carta nos quer passar. É preciso muito estudo, muita memorização de conteúdo, porque de facto não há uma imagem, não há um símbolo, uma ilustração que nos remeta ao significado dessa carta. Isto torna muito difícil a assimilação dessas informações para quem está a começar o tarot. Avançando para os últimos 2 naipes, algo que eu também acho muito curioso e que quando eu estava a começar me trouxe muitas dúvidas, é que, como podem ver, as imagens entre os naipes de espadas e paus, aqui mostrados, são muito semelhantes. Nós conseguimos ver que, nesta imagem que eu aqui coloquei, as cartas apresentam cores. No entanto, nem sempre esse é o caso. E vou agora aqui retirar esta imagem e vou mostrar aquele que foi o meu primeiro baralho de Marselha. O que me vai levar a outra questão, que é, eu, na altura que fiz a aquisição, era muito novo, não sabia ainda nada sobre tarot, estava mesmo nos inícios do meu estudo, e adquiri um tarot que, como podem ver pelo tamanho das cartas, é bastante maior do que uma carta comum. Mostrando aqui até uma carta do Tarot do Waite, podem ver que a diferença é substancial. Então o que é que acontece? Estas cartas são as chamadas cartas de estudo. São cartas para ensino. Elas são ótimas, são grandes, têm uma imagem grande, é fácil de estudar por ela, mas muito difícil de trabalhar com estas cartas. Algo que eu recomendo, se vão começar, independentemente de ser Marselha ou qualquer outro tarot, optem por um tamanho normal. Cerca de 12 centímetros de comprimento é o ideal para conseguirem trabalhar. Mas voltando à questão da diferenciação entre estes 2 naipes, nós conseguimos ver que não há nada que nos indique qual é espadas e qual é paus ou bastões. Aqui, nós já vimos na imagem anterior e vamos já voltar lá, eu posso já dizer que os bastões são estes objetos que se encontram retos, enquanto a espada são estes bastões que se encontram curvos. O que é curioso porque nós aqui de facto não conseguimos perceber uma espada. E uma vez que os fundos não têm cor, torna-se muito, muito difícil para quem está a iniciar perceber qual é qual. Voltando então aqui à nossa imagem, nós podemos ver, se seguirmos os exemplos dos ases, que as espadas têm uma cor, os paus têm outra. Algo que eu recomendo então, se optarem por Marselha, é optarem por um baralho que venha colorido, então de acordo com os naipes. Porque senão isso vai se tornar também muito difícil na vossa leitura. Mais uma vez, como vimos nos anteriores, tanto as cartas numeradas como as cartas da corte não apresentam nenhuma ilustração que nos remeta aos significados de cada uma das cartas, o que faz com que o tarot de Marselha se torne bastante complexo para quem está a iniciar o seu estudo. Quanto aqui às informações do Tarot de Marselha, eu penso que estão todas passadas, pelo menos as principais, aquelas que eu gostaria que me tivessem retirado quando eu comecei o meu estudo, para que pudesse fazer uma escolha mais consciente do meu primeiro deck a estudar. Qualquer dúvida que tenha subsistido, deixem nos comentários. Não esqueçam, subscrevam o canal, todas as semanas estão sendo lançados novos vídeos para o estudo do tarot. Deixem o vosso like, partilhem e eu espero por vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por terem estado aqui comigo e até já.